todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui na sede das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, no município de Barra do Bugres, onde preside as congregações do nosso pastor presidente, pastor Moisés de Oliveira, o qual neste momento nós louvamos pela vida desse nosso pastor aqui em Barra do Bugres, pelo grande serviço prestado que tem na obra do Senhor. Nós estamos hoje falando um pouquinho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inesgotável, muito inesgotável. Então nós vamos falar um trechinho para que os irmãos possam acompanhar essa sequência que está sendo postada aqui no site do Homens de Deus, através do nosso irmão, através do nosso amigo. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado do que o irmão. Marcos é um amigo nosso, é um irmão nosso, é um amigo nosso que está sempre presente conosco, e eu conheço ele desde criança. Dessa forma, então, sem muita delonga, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos abrir lá no Evangelho de João, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, no versos 6 e 7. Somente esses dois versos, que diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, meus irmãos, nós analisando esse texto, nós chegamos a uma conclusão que a grande vontade de Deus é que todo ser humano se salve. Por isso é que Ele fez a grande obra através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou ao mundo para que morresse pelos nossos pecados. A crucificação do Senhor, então, na cruz foi um ato voluntário que Ele assumiu para a propiciação dos nossos pecados, do meu e de toda a humanidade e de todo o mundo, não é mesmo? Mas a grande pergunta que fica aqui, e a gente sempre indaga isso, se Deus quer que todos nós se salvemos, pode alguém perder a salvação? Sim, pode alguém, depois de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, perder a salvação. Quem vai falar isso para nós é a própria Bíblia, porque eu estou falando aqui, mas eu vou dar referências bíblicas que o crente, depois de ele aceitar Jesus, ele ainda pode perder a salvação, se ele negligenciar na obra do Senhor, ou na caminhada que ele terá junto com o Senhor, no século V, ou seja, no ano 500 da nossa era, Agostinho pontificou que o crente, em circunstância alguma, poderia perder a salvação. Segundo ele, o crente, uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a eternidade, independentemente das suas ações ou atitudes. Essa declaração deu início a um debate doutrinário e teológico que permanece até os nossos dias. Então, podemos perder a salvação depois de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo? Na verdade, Deus não apaga o nome de ninguém quando você é escrito no livro da vida. Quem apaga o nosso nome lá é nós mesmos que nos afastamos de Deus. Essa é a grande verdade. Então, um dos maiores argumentos bíblicos, segundo o qual o crente pode perder a salvação, é a frequente menção da condicional se, entre aspas, com respeito à salvação. As porções bíblicas dadas a seguir demonstram que a salvação, como uma experiência humana, depende da situação do crente e é manifesta em expressões bíblicas tais como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder e etc, etc. Então nós vamos falar aqui de alguns versículos que nós separamos da Bíblia, que o crente pode sim perder a salvação se não for observado o que nós vamos acabar de falar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos lá. João capítulo 15, no verso 6, como nós acabamos de ler aqui, a palavra diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, eu o apanho, lançam no fogo e eu queimo. Então, se creres, verás a glória de Deus. Mas antes de vermos a glória de Deus, nós temos que crer que Deus realmente existe, não é mesmo? Que Deus realmente é o galardoador da nossa vida.
Colossenses capítulo 1, verso 23, se é que permaneceis na fé. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 2, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Então não adianta nada nós virmos na igreja, escutar a palavra e não reter ela dentro do nosso coração. Nós temos sim que vir à igreja, escutar a palavra, escutar a mensagem que Deus está colocando em nosso coração e reter ela dentro do coração. O que acontece hoje é muita gente vindo nas igrejas, escutando a palavra e saindo pelo outro ouvido e não descendo para dentro do coração. Nós precisamos inverter essa lógica. Nós temos que guardar a palavra dentro dos nossos corações. Hebreus capítulo 9, versículo 2 e 3, se negligenciardes tão grande salvação. Se nós formos negligentes, nós perderemos a salvação, porque a salvação são estágios. Nós aceitamos Jesus, nós tivemos o primeiro estágio, que é o arrependimento, né? Nós tivemos o arrependimento, aí nós tivemos a atitude de se arrepender, é arrependimento, é conversão, é regeneração, é justificação para alcançarmos a glorificação. Então são esses estágios que o cristão tem que passar. E o mais difícil para nós cristãos, ou para todos os cristãos que estão em Cristo Jesus, é a santificação, é a renúncia. Nós temos que renunciar ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui peregrinando nesta terra. E a Bíblia diz que nós não viemos com nada e vamos retornar para o túmulo sem nada. De forma que todas as coisas aqui são passageiras. Estamos aqui no mundo de passagem. Eu sempre digo que nós devemos estar no mundo, devemos andar no mundo, mas não podemos manchar as nossas vestes como cristãos com as coisas do mundo. Vejam só, nós temos a história do José, que saiu da sua terra, foi para o Egito e foi honrado por Deus no Egito, mas não se manchou, sempre honrando e não blasfemando a palavra de Deus, né? Nós temos várias passagens na Bíblia de homens de fé, de homens que honraram a palavra de Deus, não blasfemaram, não baratearam a verdade, não baratearam a fé, a sua fé. Então aqui nós temos mais outras passagens. Hebreus capítulo 3, no verso 14, a palavra diz: se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança. Então tudo tem um ser primeiro, né? Aí Hebreus capítulo 10, no verso 38, se retroceder, se nós retrocedermos, nós perdemos a salvação. Tudo isso que eu estou falando é a respeito da nossa salvação. Primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7, fala assim: se porém andarmos na luz. Porque não adianta se eu parar de andar na luz, que a luz para nós é Cristo Jesus. Se nós pararmos de andar na luz, nós vamos para as trevas novamente, de onde foi que nós saímos. Então nós não podemos, nós somos a luz dessa terra, nós somos sal, nós somos luz. O crente ele tem que ser luz, ele tem que ser o sal da terra. Ele tem que mostrar, não só dentro da igreja que é crente, ele tem que mostrar para fora da igreja que ele é um verdadeiro cristão. E quando ele passar na rua, as pessoas falam assim: lá vai um verdadeiro servo de Deus. Então é nesse momento que eu chamo a atenção dos nossos irmãos, para que nós cuidemos da nossa salvação. Deus não brinca com a salvação de ninguém. Deus não brinca, porque a grande vontade de Deus, como eu fiz o início na minha abertura, é que todos nós se salvemos. Mas tem um porém, tem um se. Nós temos que processar primeiramente e acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele é o caminho. Lá está a palavra, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando que existe um outro caminho, ele está falando que eu sou o caminho, e não há outro caminho, e não há outra verdade, e não há outra vida. Ele para tudo é com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? A Bíblia também contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça divina. Paulo advertiu os santos que achavam que fazendo o que quisessem, ou seja, os crentes acham que se fizessem naquela época tudo o que quisessem,
achavam que podiam levar de qualquer jeito, coxear com uma perna para cá, uma perna para lá, mesmo assim estariam salvos. Mas aí a palavra diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Então, para nós termos a certeza, nós temos que cuidar para ficar em pé, para que não caímos nas tentações e armadas do nosso inimigo. Porque nós, na verdade, nós não estamos lutando contra o sangue e a carne, nós lutamos contra as altas potestades malignas celestiais, e nós sabemos perfeitamente que o dia do Senhor voltar está bem próximo, né? Então nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. O escritor da epístola aos Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença, ao ponto de nós perdermos a nossa salvação. A palavra diz: tende cuidado, irmãos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento, nos dias de Moisés, quando diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois de não crerem. Todos nós sabemos do povo que estava clamando, que estava no Egito clamando para ser liberto das mãos de Faraó. Estavam lá cativos por 430 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés e o seu irmão Arão para libertar o povo. Liberta o povo das mãos de Faraó. Todos nós conhecemos essa história. O primeiro obstáculo que essa congregação de Israel teve foi quando chegaram ao Mar Vermelho. E ali já começaram as murmurações. Foram 10 murmurações. Nós sabemos o que aconteceu quando essa congregação de Israel chegou no Mar Vermelho, depois de ter saído do Egito. A primeira murmuração foi ali, quando eles chegaram no mar, o mar à frente, não tinham como passar. De trás vinha vindo todo o exército de Faraó para prender de volta, para levar de volta os cativos ao cativeiro, ou seja, para o Egito. Do lado, morro para cá, morro para lá, não tinha para onde irem. E começaram a murmurar: será que Moisés tirou nós lá do Egito para vir morrer aqui na beira desse mar? Começaram a murmuração contra o Senhor. E foram 10 murmurações até chegar perto da terra prometida, a terra de Canaã. Finalizando a mensagem de hoje, então, meus amados irmãos, há uma exortação severa de João, do apóstolo João, que não deixa dúvidas alguma quanto à possibilidade de alguém perder a sua salvação. Diz assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.